Existe um versículo na Bíblia que, embora esteja diante dos olhos de todos, quase nunca é comentado. Não está escondido, pelo contrário, está bem visível. Mas poucos conseguem enxergar a profundidade do que ele realmente diz. E não é porque seja difícil de entender. É porque ele confronta diretamente o sistema invisível que sustenta a vida da maioria das pessoas. Esse versículo é como um código, mas não um código moral, religioso ou doutrinário. É um código de prosperidade, uma chave de ativação espiritual, um fragmento do Criador que, quando compreendido de verdade, pode romper maldições familiares, curar feridas silenciosas e colocar o buscador no caminho da manifestação autêntica. E talvez você nunca o tenha ouvido da forma como será revelado aqui. Antes de citar qual é esse versículo, quero te pedir algo mais importante. Sinta. Apenas sinta. Você já se perguntou por que algumas pessoas vivem milagres extraordinários, enquanto outras, mesmo com fé, continuam presas em ciclos de escassez? Já se perguntou por que parece que a promessa funciona para alguns, mas para outros é como se passassem a vida tentando merecer algo que, na verdade, já foi entregue? Napoleon Hill dizia: a fé é o único antídoto conhecido contra o fracasso. Mas ele não estava falando de uma fé passiva religiosa que espera. Ele se referia à fé que escolhe, que age, que vibra. A fé que impõe sua visão ao invisível e recusa qualquer versão da realidade que não esteja em acordo com o seu propósito. E é exatamente esse tipo de fé que esse versículo desperta. É como se Deus tivesse deixado uma senha sagrada, escondida entre salmos, provérbios e parábolas. Uma senha que não exige esforço físico, mas sim consciência desperta. Que não requer sofrimento, mas presença. Que não cobra merecimento, apenas aceitação. Você pode achar que já ouviu esse versículo. Talvez até já o tenha recitado. Mas será que o compreendeu com o coração desperto? Porque quando isso acontece, algo muda. E não começa por fora. Começa por dentro. E então, tudo ao redor se curva. Bem-vindo a essa jornada. Fique até o final, porque não vamos apenas revelar o versículo mais poderoso da Bíblia. Vamos ativá-lo dentro de você. Você sairá daqui com um novo campo vibracional. E ao final, vou te dar uma prática sagrada para codificar essa chave em sua mente subconsciente. Respire fundo agora, porque o que você está prestes a acessar não é um simples vídeo, é um chamado. A Bíblia é um campo de energia viva, e cada versículo, uma antena que conecta a mente humana com a frequência do divino. Mas alguns versículos são verdadeiros, portais. E este que quase ninguém vê com os olhos certos está em Romanos 4,17. Como está escrito: por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Chama as coisas que não são como se já fossem. Leia de novo, em voz baixa, com presença, com reverência. Chama as coisas que não são como se já fossem. Essa é a senha, essa é a tecnologia divina. Não é metáfora, não é poesia, é literal. É o modo como Deus manifesta a realidade. E mais do que isso, é a chave para você sair do ciclo de medo, escassez e dúvida. É o versículo que revela o modus operandi do Criador e te convida a operar da mesma forma. Neville Goddard dedicou toda a sua obra a esse princípio. Segundo ele, imaginar algo como se já estivesse realizado é o mesmo que dar àquilo um corpo invisível. E tudo o que tem forma no invisível, cedo ou tarde, se manifesta no mundo físico. Bruce Lipton confirma: o cérebro não distingue o que você imagina da realidade. Se você vive uma imagem mental com emoção, o corpo reage como se aquilo já estivesse acontecendo. A ciência está apenas confirmando o que esse versículo ensina há mais de 2000 anos. Mas não basta saber. É preciso viver como se já fosse. Antes de seguirmos, aproveite este momento para deixar nos comentários aquilo que tem pesado no seu coração. Os medos, as dúvidas, os pedidos silenciosos. Vamos orar por cada um deles com fé verdadeira. Ao final, juntos,
Vamos rezar um Pai Nosso por todos. Você já parou para pensar por que alguns vivem com fé, oram todos os dias, seguem os princípios, mas continuam presos em ciclos que nunca se encerram? A resposta pode estar aqui. Não é o quanto você ora, é o quanto você vibra enquanto ora. Porque a oração sem coerência vira repetição. E a fé sem identidade se torna apenas esperança vaga. A seguidora Eliane entendeu isso de forma prática. Ela vivia atolada em dívidas, sem uma renda fixa, cuidando sozinha de um filho pequeno. Em uma noite comum de culto, escutou esse mesmo versículo: Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Mas naquela noite algo foi diferente. Não foi a mente que entendeu, foi o coração que recebeu. Ela não apenas ouviu. Ela sentiu. Voltou para casa e fez o impensável. Pegou todos os boletos vencidos, imprimiu, carimbou cada um com a frase: pago em nome de Jesus. Criou uma pasta e começou a visualizá-los todos os dias como quitados. Passou a declarar, diariamente: obrigada, Deus, porque eu já sou próspera, mesmo sem ver, eu sei. 2 meses depois, foi chamada para um trabalho remoto com um salário maior do que qualquer outro que já havia recebido. Mas o verdadeiro milagre, segundo ela, aconteceu antes do dinheiro chegar. O medo foi embora. A ansiedade desapareceu. Ela já dormia em paz, já se sentia rica, não por ilusão, mas por presença. O emprego foi apenas um reflexo, porque quando você ativa esse versículo, o mundo externo para de ser a causa e passa a ser o efeito. Talvez você esteja esperando por algo que só virá quando você decidir parar de esperar. Esperar, nesse contexto, é declarar ausência, é afirmar para o campo: ainda não tenho. Mas Romanos 4,17 ensina o oposto. Chame como se já fosse. Sinta como se já estivesse. Viva como se já tivesse recebido. Não se trata de fingir, trata-se de cocriar. Porque tudo o que você vê agora, um dia foi invisível. E tudo o que você deseja já existe, não na matéria, mas no espírito, e está apenas aguardando ser chamado pela sua frequência correta. Hoje você vai realizar um ato simbólico, simples, mas extremamente poderoso. Feche os olhos, respire profundamente 3 vezes. Agora, traga à mente um desejo específico. Pode ser financeiro, emocional, físico, não importa. O importante é que você o sinta com clareza e agora declare em voz firme: eu recebo, porque já é, porque já foi, porque em Deus sempre foi meu. Depois, em silêncio, sozinho no seu quarto, repita o versículo em voz alta. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Sinta essa declaração tomando forma dentro de você. Sinta o corpo responder. Perceba como algo se desloca internamente. Isso não é sobre religião. Isso é sobre consciência, sobre presença vibracional. E se nos próximos 7 dias você vivesse como se tudo já estivesse resolvido? Como seria o seu semblante? Como estariam seus gestos, seu andar, sua energia? Se a resposta já tivesse chegado, como você se portaria? O céu não se move por desespero. O céu responde à certeza. Napoleon Hill dizia: tudo o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas o que pouca gente entende é que existe uma condição sutil embutida nessa frase. É preciso viver como se já tivesse alcançado. Essa é a frequência que transforma. Esse é o código que desbloqueia tudo aquilo que parece travado. Esse é o versículo que ninguém ensina, porque se você o viver com verdade, se tornará alguém livre, desperto e dono da própria realidade. Que o mundo ainda não sabe como reagir a alguém que não pede permissão para ser abundante. Tudo começa antes da ação, da fala, até mesmo da oração. Começa no invisível, no lugar silencioso onde sua vibração é decidida. É ali, no íntimo, que a realidade começa a ser moldada. Romanos 4,17 não é apenas um versículo, é uma revelação sobre como o universo opera. É como se Deus dissesse: eu não reajo ao que vejo, eu crio o que vejo a partir do que escolho sentir.
E quando você lê isso com os olhos certos, compreende de forma clara o que Napoleon Hill quis dizer ao afirmar: a única limitação real do ser humano é aquela que ele aceita como verdadeira. O versículo mostra que o mundo ao seu redor não é reflexo do passado, mas sim um espelho do seu estado interior agora. O que você sente, o que você vibra, o que você declara, essas não são consequências, são causas. Essa é a inversão radical que poucos têm coragem de viver. Mas é também a chave para quem quer sair da zona da repetição e entrar no fluxo da criação. Desde muito cedo, fomos condicionados a reagir. Reagimos ao saldo da conta, a mensagens no celular, ao humor das pessoas, às contas, às datas, ao tempo. Fomos treinados para esperar sinais externos antes de decidir como nos sentimos. E é por isso que tantos vivem como efeito, e não como causa. Mas Romanos 4,17 apresenta o oposto. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Isso não é apenas fé. É uma tecnologia espiritual, um padrão criador. Imagine um arquiteto. Ele pisa em um terreno vazio, mas dentro da mente dele já existem cômodos, cores, acabamentos. Ele aponta para o vazio e diz: ali estará a porta principal. Mesmo sem porta alguma visível, ele fala como se já estivesse pronta. Isso é o que esse versículo ensina. A prosperidade verdadeira começa antes da matéria. Ela nasce no invisível. Joe Dispenza explica que o cérebro humano, quando bem treinado, consegue acessar estados onde se conecta com o campo quântico das infinitas possibilidades. E o que define o que será trazido à matéria? A soma entre intenção e emoção. Essa é a vibração que chama as coisas que ainda não são como se já fossem. Talvez você já tenha experimentado isso sem saber. Já percebeu que certas afirmações parecem vazias e outras de repente te arrepiam? Isso acontece porque não é o que se diz, mas de onde se diz. Não é a palavra. É o estado de ser que emana com ela. Quando há presença, há força. Quando há identidade vibracional, há criação. Por isso, esse versículo não foi feito para ser apenas lido. Ele precisa ser absorvido, vivido. Precisa sair da boca com raízes no coração. O Anderson era um vendedor autônomo, trabalhava duro, mas não conseguia ultrapassar um certo limite de renda. Culpava o mercado, o governo, a concorrência. Até que, num momento de exaustão, entrou em uma igreja. Não havia culto nem pastor. Só uma Bíblia aberta no altar. Ele se aproximou e leu: Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Naquela hora caiu de joelhos. Decidiu ali, sozinho, que viveria de um jeito diferente. Voltou para casa e iniciou um ritual simples. Sentava-se em silêncio, respirava fundo, visualizava clientes sorrindo, contas bancárias cheias, metas batidas. Mas o mais poderoso, sentia gratidão como se tudo já tivesse acontecido. 2 meses depois, sua renda triplicou e nunca mais voltou ao nível anterior. O que mudou não foi o mercado, foi ele. Foi a vibração. Ele parou de agir como vítima. Começou a se comportar como um criador. Porque a verdade é: você não manifesta o que deseja. Você manifesta o que já sente que é seu. Esse versículo é um chamado para sair da prisão do tempo cronológico. No plano divino não existe vai acontecer, existe já está feito. E quando você começa a viver a partir desse eixo, as portas se abrem onde antes havia muros. Pessoas certas surgem, oportunidades aparecem. Não porque você implorou, mas porque você entrou em sintonia com a natureza de Deus. E Deus não pede. Deus declara. Você quer mudar sua realidade? Então pare de descrever o que vê e comece a declarar o que escolhe viver, mesmo sem nenhum sinal, mesmo que tudo diga o contrário, porque o versículo não diz: Deus chama as coisas quando elas começam a aparecer. Ele diz: Deus chama as coisas que não são como se já fossem. É isso que define a verdadeira riqueza. Todo o resto é consequência. A realidade não é rígida. Ela é moldável, flexível. Como a água, ela se adapta à vibração mais forte ao redor. E Romanos 4,17
É a forma como o Criador nos ensinou a ser essa vibração superior. Quando você chama com fé, aquilo vem. Quando você duvida, aquilo se afasta. E aqui está o detalhe mais ignorado do versículo: a ordem. Primeiro você chama, depois aquilo se manifesta. A chamada vem antes do milagre. A vibração antecede a matéria. E esse chamar descrito na Bíblia não é uma palavra falada, é uma presença. É um campo. Bruce Lipton explica: as células do corpo reagem mais à energia do que à química. Ou seja, não somos apenas matéria, somos campos de energia em relação com um universo sensível. Quando você começa a vibrar como quem já tem, como quem já é, o mundo externo se reorganiza, porque ele foi desenhado para obedecer frequências, não vontades. Lembre-se, o universo não ouve o que você quer. Ele responde ao que você vibra. Quando foi a última vez que você teve certeza silenciosa de que algo estava prestes a acontecer? Talvez em uma decisão, em um relacionamento, em um momento de crise, mas havia convicção. E então tudo pareceu se alinhar. Não foi sorte, foi campo. O seu interior se alinhou ao já é. E o universo respondeu. Esse é o segredo por trás do versículo. Não é apenas sobre palavras, é sobre identidade vibracional. Joe Vitale chama isso de estado magnético de ser. Ele explica que você não atrai o que quer, atrai o que você é. Se você vive vibrando ausência, o universo ecoa, falta. Mas se você vibra gratidão, como quem já recebeu, o universo devolve, entrega. Carlos era empresário. Estava à beira da falência. A pandemia destruiu tudo. Decidiu vender o pouco que restava, mas fez um pacto com Deus. Todos os dias, às 6 da manhã, dizia: obrigado, porque meus clientes voltaram. Obrigado porque tudo prospera. Obrigado porque já é, mesmo com a conta zerada, mesmo com o aluguel atrasado. Ele chamava as coisas que não eram como se já fossem. 6 semanas depois, um ex-cliente o procurou oferecendo sociedade. Hoje, sua nova empresa fatura 5 vezes mais. Mas, segundo ele, o maior milagre não foi o dinheiro. Foi o estado de presença e fé inabalável que ele construiu. Essa é a resposta do campo. Quando você vibra o que deseja ser, o mundo não tem escolha a não ser responder. Hoje à noite, antes de dormir, deite-se em silêncio. Respire com calma, sinta seu corpo e pergunte a si mesmo, não com palavras, mas com presença: como seria minha vida se tudo o que desejo já fosse real? Não se apresse, não tente visualizar com força. Apenas esteja. Sinta essa realidade por dentro. Respire dentro dela. Fique ali por 5 minutos, sem pedir, sem forçar, apenas sendo. Esse silêncio pleno de certeza é a linguagem que Deus entende. Você não precisa convencer o Criador. Você só precisa entrar em concordância com Ele. E Romanos 4,17 é o modelo. Deus chama as coisas que não são, como se já fossem. E ao fazer isso, Ele nos ensina. Não se reage à realidade, se cria. Não se espera o milagre, se manifesta. O milagre com fé viva. Essa é a verdadeira oração. Chamar o invisível com a mesma naturalidade com que se chama um filho pelo nome. Com familiaridade, com identidade, porque você não chama um estranho, você chama quem é seu. E aqui está a virada mais poderosa desse versículo. Quando você entra nesse alinhamento, você deixa de ser um pedinte espiritual e se torna um co-criador consciente. Rhonda Byrne dizia: você é um imã vivo, atrai para sua vida aquilo que mais sente, não o que mais fala. E é essa a verdade difícil de digerir. Não é o que você quer, é o que você acredita já ser seu, Priu. Isso tantos oram e não recebem. Afirmam, mas não vibram. Falam, mas o campo não responde. Porque o universo não ouve palavras. Ele ouve frequências. Quantas vezes você repetiu "eu creio" enquanto o coração tremia de medo? Quantas vezes pediu por provisão e imediatamente se lembrou do saldo negativo? Isso não é fraqueza, é condicionamento. Mas agora você sabe.
E saber te torna responsável. Sandra enfrentava uma doença autoimune. Os médicos eram claros: incurável. Mas ela decidiu fazer diferente. Todos os dias, ao acordar, colocava a mão no peito e dizia: obrigada, corpo, por estar saudável. Obrigada, Deus, por me devolver a energia. Obrigada, porque já é. Dor continuava, mas ela continuava também. Durante 90 dias manteve esse ritual. No 91º dia, algo mudou. A dor sumiu. Os exames mostraram o que os médicos não souberam explicar. Mas ela sabia. Eu parei de me ver como doente e comecei a chamar minha cura como se ela já fosse minha. É isso. A realidade não responde ao sofrimento. Ela responde à coerência vibracional. Quando pensamento, sentimento e declaração se alinham, o milagre deixa de ser exceção e se torna consequência. Hoje escreva em silêncio 3 coisas que deseja manifestar. Ao lado de cada uma, anote: como eu me sentiria se isso já tivesse acontecido? Escolha uma, a que mais vibrar em você, e repita por 3 dias: obrigado, Deus, porque já é. Faça com firmeza, sem pressa, com fé encarnada. Não, expectativa ansiosa, porque quando a alma vibra gratidão antes da chegada, o universo acelera a entrega. Talvez você tenha passado a vida tentando agradar a Deus, mas tudo o que Ele queria era que você aprendesse a agir como Ele, agir como... Ele é isso. Chamar o invisível como se fosse visível. Andar como quem já tem. Agradecer como quem já recebeu. Declarar como quem tem certeza. Essa é a fé que move montanhas. É a fé que molda o campo. É a fé que ativa a palavra. E quando isso acontece, você não é apenas alguém que lê esse versículo. Você é o próprio versículo vivo em movimento. Romanos 4,17 não fala só sobre Deus. Fala sobre como Deus age através de você. Porque quando Ele chama o que não é, como se já fosse, Ele está mostrando o padrão. O código. Você foi feito à imagem e semelhança não no corpo, mas na estrutura espiritual. Você tem o poder de acessar o invisível, de moldar realidades, de alterar frequências. Mas o que te impede? Identidade fragmentada, heranças distorcidas, feridas que sussurram você não merece. Mas merecimento nunca foi o critério. Identidade é. Quando você sabe quem é, você para de implorar. Você declara, Bob Proctor dizia, você nunca terá além daquilo que acredita ser. Isso é profundo. Se hoje você tivesse absoluta certeza de que é filho do Criador, como falaria? Como reagiria aos problemas? Como oraria? Essa certeza muda tudo. Renato viveu preso em dívidas e ciclos viciantes por anos, até que leu esse versículo com novos olhos e entendeu. Deus me fez à sua imagem para que eu também chamasse as coisas que não são como se já fossem. Passou 40 dias repetindo não como mantra, mas como identidade. E algo mudou. Mudou sua fala, sua postura, sua vibração. Conseguiu um emprego com salário triplicado, venceu um vício antigo e começou a guiar outros a fazer o mesmo. Ele se tornou palavra viva, e é isso que você também pode ser. Você não está aqui apenas para repetir promessas. Você é a promessa encarnada. Agora, diante de tudo isso, respire fundo. Coloque a mão sobre o coração. Sinta a vibração daquilo que já é seu no plano divino. E como símbolo de tudo o que foi declarado, vamos cumprir aquilo que foi prometido no início. Pelos pedidos que você deixou nos comentários, pelas dores não ditas, pelas respostas já em movimento. Rezemos juntos, com fé verdadeira. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agora sim. Você não está mais no mesmo lugar. O campo já reconheceu sua nova vibração. Tudo muda a partir de agora.